No corredor tranquilo de uma casa no norte da Inglaterra, nas primeiras horas frias de 21 de dezembro de 2022, uma câmera capturou um momento simples, quase cotidiano. Uma mulher aguardava diante da porta, recebendo um homem com um beijo antes de entrarem juntos. Uma cena comum, sem nada que chamasse atenção. Mas e se eu te dissesse que, em poucas horas, essa interação tomaria um significado inesperado? Antonino Nino Cabra e Andrea Cardinale eram mais do que apenas amigos. Conheceram-se durante o treinamento para se tornarem croupiers profissionais e, após concluírem o curso, decidiram deixar a Itália em busca de novas oportunidades no Reino Unido. Em 2019, ambos aceitaram empregos na rede britânica Grower Casinos, estabelecendo-se na acolhedora cidade de Stockton-on-Tees. Por 3 anos a vida parecia seguir bem. Eles dividiam um apartamento na vizinha Thornaby e, apesar da saudade da família na Itália, faziam questão de manter contato frequente. Nino, especialmente ligado aos seus entes queridos, nunca deixava de ligar para sua noiva, Francesca, e para seus pais todas as noites. Mas com o tempo, os caminhos dos dois amigos começaram a tomar direções diferentes. Enquanto Nino prosperava no trabalho e conquistava a simpatia dos colegas, algo parecia estar mudando na dinâmica entre eles. Andrea seguia um caminho oposto. No final de 2022, ele começou a ter dificuldades evidentes no trabalho. Seu comportamento tornou-se estranho, sua ética profissional deteriorou-se e, em setembro daquele ano, foi demitido. Aos 22 anos, perder o emprego foi um golpe duro, mas não foi apenas isso que mudou. Nino percebeu que Andrea estava cada vez mais distante, isolando-se no apartamento. Passava os dias imerso no videogame, negligenciando sua aparência e responsabilidades. Sem renda, logo começou a atrasar o aluguel. Tudo isso preocupava Nino, mas com uma viagem marcada para a Itália em novembro, ele decidiu não pressionar o amigo. Talvez Andrea estivesse apenas sentindo falta de casa. Durante a visita, a família de Andrea também notou algo estranho. Ele parecia diferente, perturbado. Preocupados, sugeriram que ele ficasse na Itália por um tempo, pelo menos até o fim das festas de fim de ano. Mas Andrea recusou, insistiu em voltar para a Inglaterra, uma decisão que tragicamente selaria seu destino. No início de dezembro, a noiva de Nino, Francesca, viajou para a Inglaterra para passar o Natal com ele e Andrea. Assim que chegou, percebeu que havia algo de errado. O comportamento de Andrea era ainda mais estranho. Seus pais, alarmados, pediram a Nino que tentasse convencê-lo a voltar para casa. Nino prometeu que faria o possível, mas Andrea permaneceu irredutível. Mesmo quando seus pais compraram uma passagem para ele, Andrea recusou-se a embarcar. Foi então que seu pai tomou uma decisão drástica. Viajaria pessoalmente para buscar o filho. No entanto, ao pisar em solo inglês, ele descobriria, com pesar, que chegara tarde demais. O pai de Andrea chegou ao apartamento pouco depois do meio-dia de 21 de dezembro. Ele bateu na porta, chamou pelo filho. Silêncio. Nenhuma resposta. Quando tentou a maçaneta, percebeu que a porta não estava trancada. Com o coração pesado de preocupação, entrou. O que encontrou lá dentro era algo que ninguém jamais deveria testemunhar. No interior do apartamento, o horror se revelou. Diante dele estavam os corpos de Nino Cabra e Francesca Del, brutalmente assassinados. O casal havia sido esfaqueado múltiplas vezes e espancado até a morte com uma marreta. O cenário era um pesadelo tornado real. Foi então que a verdade emergiu. Andrea Cardinale sofria de esquizofrenia paranoide severa, não diagnosticada. Nos últimos meses, ele vinha ouvindo vozes em sua mente, sussurros aterrorizantes que lhe diziam que seu colega de quarto e sua noiva estavam conspirando contra ele. Em seu delírio, Andrea acreditava que Nino e Francesca estavam lançando maldições sobre ele, amaldiçoando sua vida e sendo a causa de todos os seus problemas. Na madrugada de 21 de dezembro, Nino chegou em casa por volta das 2h30, onde Francesca o esperava na porta. A cena, capturada por uma câmera de segurança, parecia ser apenas um momento íntimo entre um casal apaixonado. Mal sabiam eles que essa seria uma de suas últimas interações. Enquanto isso,
André estava trancado em seu quarto, consumido por seus pensamentos doentios. Seu histórico de buscas na internet revelaria depois uma inquietante trilha de paranoia. Pesquisas sobre feitiçaria, voodoo e como remover o mal-olhado. Algumas horas depois, quando Nino e Francesca dormiam profundamente, Andrea tomou sua decisão final. Armado com uma faca e uma marreta, entrou no quarto e atacou primeiro seu antigo amigo, atingindo-o violentamente na cabeça. Francesca tentou fugir desesperadamente, mas Andrea a alcançou antes que pudesse escapar do apartamento. E o detalhe mais perturbador? A mesma câmera que registrou aquele beijo inocente na porta também capturou os últimos momentos antes da tragédia. A câmera de segurança não capturou apenas os últimos momentos de Nino e Francesca juntos, mas também flagrou algo ainda mais macabro. As imagens mostravam Andrea arrastando Francesca de volta para dentro do apartamento. 2 horas depois, ela também estava morta. O horror foi descoberto pelo pai de Andrea, que ao entrar no apartamento, se deparou com a cena brutal. A polícia chegou rapidamente ao local e, pouco depois, encontrou Andrea vagando sozinho pelas ruas da cidade. No momento da prisão, ele parecia distante, perdido em um torpor quase irreal. Uma análise detalhada de seu histórico de buscas na internet revelou um vislumbre de sua mente perturbada. Antes dos assassinatos, Andrea havia considerado outro plano sombrio. Ele pretendia explodir o apartamento com ele mesmo dentro. Após tirar as vidas de Nino e Francesca, chegou a ir a um posto de gasolina, onde comprou combustível diesel. De volta ao apartamento, espalhou o líquido inflamável por todo o ambiente, mas por razões desconhecidas, nunca acendeu o fogo. Investigadores e especialistas médicos concluíram que Andrea estava sofrendo os efeitos devastadores de um transtorno mental grave e não diagnosticado. No momento dos assassinatos, ele não tinha plena capacidade de discernimento. Por isso, em outubro de 2023, ele se declarou culpado de 2 acusações de homicídio culposo por responsabilidade diminuída. Sua sentença? Confinamento por tempo indeterminado em uma instituição psiquiátrica. Mas nenhuma punição poderia reparar o vazio deixado. Para as famílias e amigos de Nino e Francesca, a tragédia foi um golpe irreparável. Durante o julgamento, os pais dos jovens expressaram seu sofrimento em declarações angustiantes. A mãe de Francesca desabafou. Desde a morte dela, não encontramos mais paz. Não conseguimos compreender o que aconteceu. Não dormimos mais à noite, porque nossos pensamentos estão sempre nela. O pai de Nino, Salvatore, ecoou a dor. Para os pais, um filho é uma extensão da vida. Para uma irmã, um apoio inabalável. Mas isso nos foi arrancado. Durante 26 anos, Nino esteve ao nosso lado, nos abraçando, ajudando e apoiando. Superar isso não será fácil, mas com muita força de vontade e com a ajuda de Deus, precisamos encarar o futuro da melhor forma que pudermos. Palavras de luto diante de uma tragédia que jamais poderá ser esquecida. As fotos de casamento são registradas para capturar momentos especiais, eternizando memórias preciosas. Elas servem para recordar um dos dias mais felizes de um casal, quando eles selam um compromisso significativo e compartilham sua felicidade com amigos e familiares. Foi exatamente esse o sentimento de Michelle Farrow, de 39 anos, ao ver suas fotos de casamento com Richard, tiradas em 2018. Porém, essa percepção mudou drasticamente quando ela descobriu a verdade sobre o fotógrafo por trás das imagens. Nos anos 2000, Michelle era uma jovem modelo de Essex, Inglaterra, dando seus primeiros passos na indústria. Durante um evento de exposição de carros, ela conheceu David Glover, um fotógrafo com quem rapidamente começou a conversar. A conexão levou à ideia de uma colaboração profissional, e logo Michelle marcou uma sessão de fotos no estúdio de David. Acompanhada de sua equipe, ela conseguiu renovar seu portfólio, o que lhe garantiu trabalhos em catálogos de moda e revistas especializadas em automóveis. A partir daí, Michelle passou a trabalhar com David sempre que possível. Além de capturar imagens impressionantes, ele criava um ambiente confortável e encorajador, tornando cada sessão uma experiência positiva. Com o tempo,
A relação profissional evoluiu para uma amizade fora do trabalho. Por todas essas razões, quando Michelle ficou noiva em 2016, não havia dúvida de que David seria o fotógrafo ideal para registrar o grande dia. Assim, ela e Richard o contrataram, sem imaginar o que descobririam no futuro. Mesmo após um amigo de Richard se oferecer para fotografar o casamento de graça, Michelle e Richard decidiram contratar David, pagando a ele 500 libras pelo serviço. Poucos dias depois da cerimônia, em maio de 2018, Michelle teve ainda mais certeza de que fez a escolha certa. Durante a lua de mel, David enviou algumas fotos para que o casal pudesse ver e, como sempre, o resultado foi impecável. Animada, Michelle compartilhou as imagens com amigos e familiares, e algumas das mais especiais foram até emolduradas e penduradas em sua casa. No entanto, menos de um ano depois, um acontecimento inesperado mudaria completamente sua visão sobre aquelas fotos. Em março de 2019, enquanto navegava pelo feed do Facebook, Michelle se deparou com uma postagem feita por uma amiga modelo. A publicação mencionava David, e conforme Michelle começou a ler, ela não conseguia acreditar no que via. Imediatamente, enviou uma mensagem privada para a amiga, que respondeu rapidamente. A amiga explicou que, durante uma sessão de fotos no estúdio de David, notou um despertador em seu camarim que parecia estranho. Intrigada, ela investigou e descobriu que o dispositivo continha uma câmera escondida. Ao verificar o conteúdo gravado em um cartão SD que encontrou no aparelho, seu estômago revirou. David havia instalado a câmera propositalmente para filmá-la enquanto ela se trocava. E aquilo era apenas o começo. Quando o caso foi denunciado à polícia, iniciou-se uma investigação que durou mais de 2 anos. As autoridades descobriram que aquilo estava longe de ser um incidente isolado. No total, foram recuperados pelo menos 900 vídeos de mais de 100 mulheres que haviam sido gravadas secretamente enquanto se trocavam no estúdio de David. Para seu total choque e horror, Michelle descobriu que também estava entre as vítimas. Depois de entrar em contato com os detetives responsáveis pelo caso, recebeu uma imagem dela mesma, capturada sem seu conhecimento. A imagem de Michelle foi extraída do camarim e enviada para que ela a confirmasse como parte da investigação. Como se isso já não fosse um choque devastador, ela logo percebeu um detalhe ainda mais perturbador. O vídeo dela havia sido gravado apenas alguns meses antes de pedir a David para ser o fotógrafo de seu casamento. Naquele dia específico, Michelle estava em uma sessão de fotos e levou junto seu noivo, Richard, que queria vê-la em ação. Um momento que deveria ter sido uma lembrança positiva de sua carreira e de um tempo especial ao lado de Richard, agora se transformara em um pesadelo. A descoberta a deixou arrasada e nauseada. Em uma entrevista dada para um artigo de notícias sobre o caso, Michelle revelou que nunca mais trabalhou como modelo desde que tudo aconteceu, e não tem intenção de voltar. Segundo ela, a experiência destruiu sua confiança, fazendo-a questionar tudo à sua volta. Agora, até mesmo entrar em um banheiro público se tornou um desafio, pois sente a necessidade de verificar se há câmeras escondidas. Além disso, suas fotos de casamento, antes símbolos de felicidade, estão manchadas para sempre. Toda vez que as vê, as lembranças alegres do dia especial são ofuscadas pelo que David fez. Após uma longa investigação, David Glover foi finalmente preso e indiciado. Inicialmente, ele tentou negar qualquer responsabilidade, chegando até a afirmar que não sabia que filmar pessoas secretamente era ilegal. No entanto, acabou se declarando culpado de 5 acusações de voyeurismo. Em março de 2023, ele foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão. Além da sentença, seu nome foi registrado como criminoso sexual por 10 anos, período durante o qual será monitorado pelas autoridades após sua libertação. À primeira vista, esta foto pode parecer apenas a imagem de um carro comum sendo rebocado, possivelmente devido a um pequeno acidente ou um problema mecânico na estrada. No entanto, ao observar mais atentamente alguns detalhes na imagem, começa a surgir um contexto mais profundo, algo que não é imediatamente perceptível. A história por trás desta cena remonta
a 10 de outubro de 2008. Para Lucas Shortreed, um jovem de 18 anos, aquela deveria ter sido apenas mais uma noite divertida com os amigos. Era sexta-feira antes do Dia de Ação de Graças, e ele havia participado de uma festa no município rural de Mapleton, Ontário, a cerca de 24 quilômetros da cidade de Guelph. O encontro era um evento típico de adolescentes, com muita conversa e reencontros. Lucas também consumiu um pouco de álcool, mas não o suficiente para parecer excessivamente embriagado. Por volta da meia-noite, ele decidiu que era hora de ir para casa. Seus amigos se ofereceram para dar-lhe uma carona, mas ele recusou, insistindo que poderia caminhar. Assim começou sua jornada de volta. Infelizmente, ele nunca chegou ao destino. Algumas horas depois, já nas primeiras horas da manhã de 11 de outubro, um motorista que trafegava pela Wellington Road 17, próximo à comunidade de Alma, percebeu algo incomum na estrada. O corpo de Lucas Shortreed foi encontrado à beira da estrada. Quando as autoridades chegaram ao local e iniciaram a investigação, rapidamente ficou evidente que ele havia sido atingido por um veículo e não resistiu ao impacto. Os ferimentos foram severos, incluindo múltiplas fraturas nas costelas, uma fratura na tíbia esquerda, diversas lacerações e até mesmo uma lesão na medula espinhal. O mais chocante de tudo foi que o responsável pelo atropelamento simplesmente o deixou para trás, sem prestar socorro. Para a família e os amigos de Lucas, essa foi a parte mais difícil de aceitar. Um acidente já seria trágico o suficiente, mas o que tipo de pessoa poderia atropelar alguém e seguir em frente sem olhar para trás? Graças às evidências encontradas no local e a relatos de testemunhas que estavam na área naquele momento, os investigadores da Polícia Provincial de Ontário conseguiram identificar um possível veículo envolvido no caso. O carro suspeito era um Dodge Neon branco, fabricado entre 1995 e 1997. Nos anos seguintes, os investigadores seguiram dezenas de pistas e verificaram inúmeros carros desse modelo. No entanto, para sua frustração, não conseguiram encontrar o veículo exato usado no crime. Isso nos leva de volta à imagem mencionada no início. Como parte de uma campanha maior para manter o caso de Lucas Shortreed na memória do público, as autoridades realizaram um evento de mídia em 2013, próximo ao 5º aniversário de sua morte. Durante o evento, os investigadores reconstruíram o atropelamento e fuga, utilizando um modelo idêntico ao veículo suspeito. O carro usado na reconstituição foi emprestado por um casal local, David e Anastasia Halberton. Assim como outros proprietários de Dodge Neon na região, eles haviam sido inicialmente questionados após a morte de Lucas, mas foram descartados como suspeitos após uma análise mais aprofundada dos investigadores. Após uma inspeção no veículo do casal, as autoridades não encontraram nenhum dano suspeito. No entanto, ao recriar a cena do atropelamento e fuga, a polícia esperava reacender a memória de possíveis testemunhas que poderiam ter informações relevantes. Infelizmente, a tentativa não obteve sucesso. O que ninguém imaginava era que essa foto um dia ganharia um significado ainda mais sombrio. Para entender como, precisamos avançar alguns anos. No verão de 2022, os investigadores finalmente tiveram a grande oportunidade que esperavam. Receberam uma denúncia sobre evidências relacionadas ao atropelamento e fuga, que haviam sido escondidas em uma propriedade localizada no município de Mapleton. A propriedade pertencia a ninguém menos que David e Anastasia Halberton. Munidos de um mandado, os policiais realizaram uma busca na residência do casal e fizeram uma descoberta chocante. Ao inspecionar um semi-reboque estacionado no pátio lateral da casa, encontraram uma parede falsa. Escondido atrás dela estava o Dodge Neon branco que haviam procurado por quase 14 anos. O veículo foi enviado para análise no Centro de Ciências Forenses, onde os especialistas confirmaram que os danos presentes no carro eram compatíveis com o impacto que tirou a vida de Lucas Shortreed. No mesmo dia da descoberta, David e Anastasia Halberton foram presos. Durante a investigação, foi revelado que na noite do atropelamento, o casal estava voltando para casa depois de visitar um amigo. Enquanto dirigiam pela Wellington Road 17, atingiram Lucas. Chegaram a parar por um momento para verificar o que havia acontecido,
mas em vez de prestar socorro, tomaram a decisão de abandoná-lo na estrada e seguir viagem. Naquele momento, o filho do casal, um menino de 11 anos, também estava no carro. Para esconder a verdade, mentiram para a criança, dizendo que haviam atropelado um cervo. Mais tarde, David Halberton confessaria que havia consumido álcool antes do acidente. No entanto, em uma ligação interceptada entre ele e sua filha, ele tentou justificar suas ações dizendo: "Mesmo que eu estivesse completamente sóbrio, teria feito exatamente a mesma coisa." Após retornarem para casa na noite do atropelamento, David e Anastasia tomaram diversas medidas para encobrir o crime antes que a polícia pudesse interrogá-los. Eles compraram outro Dodge Neon branco, idêntico ao deles, e trocaram as placas e os números de identificação do veículo, fazendo parecer que nunca haviam se envolvido no incidente. Quando o caso foi a julgamento em setembro de 2023, David Halberton se declarou culpado por não permanecer no local de um acidente que resultou em morte e por obstrução da justiça. Ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão e teve sua licença de motorista suspensa por 3 anos. Anastasia Halberton, por sua vez, admitiu culpa por obstrução da justiça. Sua sentença incluiu 6 meses de pena condicional, dos quais 4 meses foram cumpridos em prisão domiciliar e os outros 2 sob toque de recolher. Além disso, ela foi condenada a realizar 200 horas de serviço comunitário. A leveza das sentenças gerou indignação entre muitas pessoas, especialmente considerando os esforços que o casal fez para evitar ser responsabilizado.